E você sabia que crianças alimentadas com leite materno correm menos risco de ter alergia alimentar quando adultos? Pois é, mas mesmo quem foi amamentado pode sim ter o problema, que é bem grave e precisa de orientação médica. O Rodrigo já tinha mais de 20 anos de idade quando desenvolveu alergia ao abacaxi. Ele conta que passou por alguns episódios de reações, como inchaço pelo corpo, sem entender que a causa era a fruta que ele tinha comido. Tive uma crise alérgica muito forte, meu olho inchou, boca, minhas tatuagens todas ficaram inchadas e aí eu fui ao hospital. Lá no hospital detectaram que era uma crise alérgica, mas eu não sabia a quê e eles não sabiam o porquê. Eu tomei antialérgico, voltei para casa. E aí eu fiz um tratamento para descobrir o que era essa alergia e ele fez uma pesquisa, listou todos os alimentos que eu tinha comido naquele dia, nessa semana. E aí foi fazendo alguns testes até que chegou que eu tinha comido abacaxi em todos esses dias. E aí eu descobri que eu tinha alergia a abacaxi, mas isso só se manifestou depois de adulto. A alergia alimentar é uma resposta do corpo a determinado alimento e pode aparecer logo nos primeiros meses de vida ou na fase adulta. As alergias e intolerâncias alimentares são consideradas até comuns. Pesquisas mostram que cerca de 40% da população brasileira sofre de um destes problemas. A médica explica que a alergia é diferente da intolerância e que, no caso da reação alérgica, existem 8 alimentos que são mais comuns: o leite de vaca, o ovo, a soja, o trigo, o amendoim e castanhas e o peixe e frutos do mar. A alergia, ela é uma resposta imunológica do nosso organismo, né? E ela apresenta, o próprio paciente, ele descobre a alergia quando ele ingere o alimento. E ele vai ter sintomas, dá uma resposta, né, imunológica, alérgica, logo após ingerir o alimento. Normalmente, nas primeiras 8 horas após a ingestão, ele já começa a ter os sintomas. A alergista lembra ainda que as reações podem ser desagradáveis e até perigosas. Por isso, é importante sempre procurar um especialista. Normalmente são sintomas de pele, que são aquelas placas vermelhas elevadas na pele, que a gente chama de urticária. Pode ser associada a angedema, que são os edemas de lábios, olhos e orelha. E sintomas gastrointestinais, vômitos, diarreia, bastante desconforto. E os sintomas respiratórios, o paciente pode começar a apresentar tosse, chiado no peito e uma grande dificuldade para respirar. Aí sim pode levar até uma insuficiência respiratória, né? E a morte se não for conduzido de maneira adequada. A Patrícia diz que sempre teve alergia a camarão, mas só descobriu que a febre e o mal-estar que sentia eram por causa do fruto do mar quando foi parar no hospital. E eu demorei para descobrir que eu tinha alergia de frutos do mar, principalmente de camarão, porque eu não ficava empipocada, com coceira, eu ficava com febre. Até que um dia fechou assim, as vias respiratórias, eu não conseguia respirar e fui para o hospital, fiquei internada, tudo, aí que eu tive o diagnóstico de alergia de camarão. O camarão agora saiu de vez do cardápio e o antialérgico está sempre à mão. Porque se eu sinto que está começando a dar alergia, que é uma sensação assim de dá febre, dá um pouco de coceira, você sente que a boca está ficando inchada, eu já tomo antialérgico e vou para o pronto-socorro.